Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente eu sou professor de Física no Colégio Savassi de Belo Horizonte. Pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa aula ao assunto, ao conteúdo de movimentos circulares, tá? Hoje a gente vai estar fazendo a nossa aula, se eu não estou enganado, de número 3 sobre movimentos circulares. É um conteúdo super importante. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios, tanto do livro didático de vocês, tá? A gente vai fazer juntos e eu vou deixar alguns de para casa para vocês poderem estar fazendo, ok? Pessoal, para quem tiver alguma dúvida, igual eu estou recebendo de alguns alunos, dúvidas sobre o conteúdo, sobre as videoaulas, vocês podem estar me mandando por e-mail, tá? Esse aqui, tô deixando aí embaixo o meu e-mail. E tô deixando também, pessoal, o nome do meu canal no YouTube. YouTube, Davi Souza, tracinho, professor biofísico. Lá você vai encontrar o meu canal de física, com todas as videoaulas referentes ao tema, as videoaulas anteriores, videoaulas de outros assuntos, caso você queira estar estudando, ok? Então vamos começar a nossa videoaula de hoje, que vai ser sobre a função horária angular e a aceleração centrípeta, ok? Vamos lá. Pessoal, para começar a videoaula de hoje, eu estou deixando um experimento sobre movimento circular. Estou deixando esse videozinho aí de um experimento. Esse vídeo é de uma aluna, se eu não me engano, da Argentina, então o vídeo vai estar em espanhol, mas prestem atenção nos detalhes, para vocês poderem entender e no futuro poder colocar em prática, ok? Vamos lá. O plásticos, una aguja, Uma agulha, dos pajillas, 2 canudos, una botella de agua de Um- cualquier marca, uma garrafa de água, un lapicero junto con un encendedor. En este momento utilizaremos la botella, las dos pajillas y la aguja. Empezaremos a colocar la aguja sobre las dos pajillas de manera que quede en forma de cruz. Ela pegou a agulha e uniu os 2 canudos formando uma cruz. Y nos quedará así. Luego tomamos nuestra botella y nuestra forma de X y lo colocamos en el centro de la tapita. No centro da tampa, ela vai fazer um furo para poder ficar fixo. Bien y que esté bien segura. Y que las pajillas puedan dar vuelta. Vocês podem ver, os canudos eles podem se mover tranquilamente sobre a agulha presa na tampa da garrafa. Luego tomamos nuestros 4 vasos de Duroport, Os 4 copos de isopor ou de plástico, o acendedor e como se fosse um tubo de caneta. Lo que haremos con estos materiales es, primero hay que calentar el lapicero con nuestro encendedor para poder abrir un hoyo en nuestro vaso de Duroport. Ela vai queimar as pontas, tá? Así. Ele vai fazer pequenos buracos em um copo de isopor. Eu recomendo o isopor porque o plástico pode rasgar. Tenemos nuestro hoyo, lo repetimos con los otros vasos restantes. Você vai estar repetindo os 4 copos restantes, ok? Fazer o mesmo processo. Luego de que ya tenemos, agarramos nuestra botella de agua con nuestras pajillas, los vasos con los hoyos ya hechos y nuestro encendedor. Lo que haremos es empezar a quemar las puntas de las dos pajillas. Vai queimar a ponta dos canudos.
dejamos que se seque un rato y luego ya podemos comenzar a colocar nuestros vasos en cada esquina de las pajillas. Vai colocar cada copo numa ponta. Cuando quemamos las puntas de las pajillas, estos nos brindan soporte para que los vasos no se vayan a zafar a la hora de hacer el movimiento circular. Luego que ya tenemos todo listo, necesitaremos la ayuda de un ventilador. Lo separamos y acomodamos bien nuestro artefacto para que pueda dar las vueltas necesarias y que no se vaya a estropear. Podemos ver cómo comienza a dar pequeños movimientos circulares hasta que ya se logra por completo el movimiento circular. Un cuerpo realiza un movimiento circular cuando su trayectoria es circunferencia y su velocidad angular es constante. En este experimento, el movimiento circular depende de un factor que en este caso es la variación del viento. Podemos aplicar el movimiento circular en la vida cotidiana, por ejemplo, las veletas. Espero que les haya gustado mucho este video y que puedan haber aprendido un pouco mais del movimento circular. Gracias. Então, pessoal, nesse vídeo, basicamente, o que foi explicado é o seguinte: um corpo ele vai ter o seu movimento circular através de um fator. Qual foi esse primeiro fator? Foi a questão do vento. Ela aproximou um ventilador e, como vocês puderam ver no início, ainda não estava girando totalmente uniforme, mas depois de um tempo manteve-se o seu estado uniforme por causa do fator vento, entendeu? E aí ele ficou uma coisa contínua, ele começou a girar de forma contínua, ok? Infelizmente a gente não está tendo aula, porque se tivesse, eu tenho um experimento muito legal que eu faço, né? Para vocês poderem entender o assunto também. O experimento é muito bacana, mas como a gente está sem aula, não vai estar dando para fazer. Mas a gente vai deixar combinado assim que as aulas voltarem, a gente vai fazer esse experimento de movimentos circulares, porque eu vou conseguir entrar nele também um pouco numa ação entre atritos, então assim, vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá dar início à introdução do conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Função horária angular para o movimento circular uniforme. No estudo do movimento uniforme, mostramos que o movimento pode ser equacionado através da equação horária da posição. S é igual a SO, que é o espaço inicial, vezes mais a velocidade vezes o tempo. Se dividirmos todos os membros dessa equação por R, obteremos a equação horária do M do movimento circular uniforme. Então vamos lá, pessoal. A equação principal dessa ideia aqui, ela vai ser essa. Posição angular é igual a posição angular inicial. Todas as vezes que você vê essa letrinha θ com 0, isso vai estar significando uma posição inicial. Mais ômega é a velocidade angular, vezes o tempo, ok? Então, pessoal, basicamente o que a gente sempre vai fazer a velocidade angular vezes o tempo, ok?
Essa, pessoal, é a equação principal. Então, vou arrastando a câmerazinha aqui para cima. Guardem bem tanto essa fórmula. Façam as anotações referentes a essa explicação aqui. Faz aí que eu vou deixar aí uns minutinhos para vocês tirarem um print. Foi? Beleza. Pessoal, além disso, a função horária do espaço permite localizar o móvel em qualquer instante, que se movimenta com velocidade constante, desde que seu espaço inicial e sua velocidade sejam conhecidas. Pessoal, a principal característica do movimento uniforme é a velocidade escalar constante. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para trás. Quando um móvel qualquer se movimenta com velocidade escalar constante, não existe variação da velocidade escalar. E como consequência, a aceleração escalar ela vai ser nula, ok? Essa afirmação pode estar parecendo para vocês um pouco contraditória quando compararmos com nossas experiências diárias. Porque no nosso cotidiano, se a gente acelera o motor para aumentar a velocidade de um automóvel, por exemplo. Em uma subida, o motor, se a gente pegar um morro, por exemplo, o motor será acelerado para que a velocidade do carro mantenha constante. Se a gente vai subir um morro de carro, a gente não vai ter que pisar fundo para poder a velocidade, o carro subir numa velocidade constante. Se a gente acelerar com o pé simples, como se estivesse numa reta, o carro no meio do morro vai começar a perder força, ok? Na física, podemos dizer que a palavra aceleração apresenta somente um significado. Aceleração em física apresenta somente um significado, pessoal. A variação da velocidade por unidade de tempo. Vamos de novo? Em física, podemos dizer que a palavra aceleração apresenta somente um significado: a variação da velocidade por unidade de tempo. Dessa forma, não havendo variação da velocidade, não há aceleração. Portanto, quando um automóvel descreve um movimento uniforme, ele realiza deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Entendeu? Deu para pegar aí? Entenderam? Beleza. Caso não entendeu, volta um pouquinho no vídeo, tá? Vamos seguir aqui. Como exemplo, vamos considerar... Presta bem atenção nesse exemplo aqui. Vou começar o exemplo de novo. Como exemplo, vamos considerar um automóvel que se movimenta com velocidade constante de 80 km por hora. Podemos dizer que em uma hora ele percorrerá 80 km. Se ele está numa velocidade constante e anda a 80 km, em uma hora ele vai andar 80 km. Podemos dizer que em 2 horas ele vai percorrer 160 km, ok? Se uma hora ele percorreu 80 km, manteve sua velocidade constante, em 2 horas ele vai estar percorrendo 160 km, ok? E assim vai sucessivamente, entendeu? Ele manter uma velocidade constante, que é 80 km por hora, ele sempre vai manter aquilo independente sucessivamente as horas. Em 3 horas, por exemplo, ele vai ter percorrido 240 km, ok? 80 na primeira hora, 160 na segunda hora, 240 na terceira hora, ok? Mas sempre em cada hora andando 80 km. Isso aí vai ser independente se vai ter curva ou reta, ok?
Com base no que eu falei, podemos relacionar o deslocamento escalar com a velocidade escalar constante, ok? Essas funções, pessoal, são todas relacionadas à função horária angular, ok? Como eu disse aqui, ó, como vocês podem ver, se divide no movimento uniforme, a função horária é S é igual a SO, esse zero, que é a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, ok? Se dividirmos a equação por R, que seria o raio, né? Teremos a equação dessa seguinte forma aqui, ó. Ok? E aí, a gente sempre vai chegar na equação, na equação da função horária, a gente sempre vai cair nessa equação aqui, ok? Pessoal, eu estou tentando fazer de forma bem simples para vocês entenderem. Talvez pode ter ficado um pouco confuso agora, mas na hora de montar, de fazer o exercício, vocês têm que sempre lembrar de uma coisa simples e super importante: montar a equação de forma certa, repetir essa equação e ir trocando os valores que a questão te dá, ok? A partir daí, você monta a equação e resolve as questões, ok? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aceleração centrípeta, ok? A aceleração centrípeta, pessoal, ela vai aparecer todas as vezes que a trajetória for circular ou angular. A aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da trajetória. Vou colocar uma imagem aqui para vocês. Pronto, essa imagem aqui fica um pouco mais clara. Vou até repetir. A aceleração centrípeta, ela vai aparecer todas as vezes que a trajetória for circular ou angular. A aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da trajetória. Então, aceleração centrípeta é a aceleração que aponta para o centro. Vamos de novo? Então, aceleração centrípeta é a aceleração que aponta para o centro, ok? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. E qual que vai ser a fórmula da aceleração centrípeta? Pessoal, vai ser: aceleração centrípeta é igual a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Tranquilo, né, pessoal? Se eu colocar, por exemplo, calcule a aceleração centrípeta da velocidade linear. Aí eu coloco uma velocidade de, sei lá, 15. E um raio de 360. Vocês vão dividir um pelo outro, ok? Além disso, pessoal, deixa eu voltar aqui. Além disso, a aceleração centrípeta, pessoal, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Podemos chamar na aceleração centrípeta de aceleração radial, porque como vocês podem ver aqui, ó, o móvel aqui com aqui, essa foi a trajetória. Como vocês podem ver, ela criou aqui um raiozinho de 90 graus. Então, a aceleração centrípeta, pessoal, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. De novo, a aceleração centrípeta sempre vai formar um ângulo de 90 graus, ok? Pessoal, a parte teórica que você precisa saber sobre
a aceleração centrípeta, desculpa, de novo. A parte teórica que vocês precisam saber sobre a aceleração centrípeta é a seguinte: é uma aceleração que tem a direção do raio na trajetória. Ela sempre vai formar 90 graus com a velocidade e ela tem o sentido apontado para o centro, ok? Vamos repetir de novo. A parte teórica que você precisa saber sobre a aceleração centrípeta é a seguinte: 3 pontos. A aceleração é uma aceleração que tem a direção do raio na sua trajetória. Ela forma um ângulo de 90 graus com a velocidade. E ela vai ter o seu sentido apontado para o centro, ok? Essas são as três partes que você precisa entender, que você precisa saber, a parte teórica, que você precisa saber sobre a aceleração centrípeta. E o que que a aceleração centrípeta ela vai causar, pessoal? Presta bem atenção. Ela causa uma mudança na direção da velocidade. Ou seja, ela só aparece no movimento circular uniforme ou em trajetórias curvas. Vamos de novo. O que a aceleração centrípeta causa? Ela causa uma mudança na direção da velocidade, ou seja, a aceleração centrípeta ela só aparece no movimento circular ou em uma trajetórias curvas. E o que ela causa? Ela causa mudança na direção dessa velocidade em cada ponto da trajetória. Essa velocidade vai mudando de direção e quem causa essa mudança é a aceleração centrípeta. Eu vou repetir, pessoal. O que a aceleração centrípeta causa? Ela causa uma mudança na direção da velocidade. Ela causa uma mudança na direção da velocidade. Ou seja, a aceleração centrípeta ela só aparece no movimento circular uniforme ou em trajetórias curvas. De boa? E o que ela causa? Ela causa mudança na direção dessa velocidade. Em cada ponto da trajetória, essa velocidade vai mudando de direção. E quem causa isso é a aceleração centrípeta. Vamos pegar esse móvel aqui. Em cada ponto, vamos fazer um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Ela vai mudando a sua direção, ok? Sempre apontando para o centro do raio, ok? Conseguiram entender, pessoal? Toda essa explicação está no livro de vocês, tá? No capítulo 4, a partir da página 40. Beleza? A gente vai fazer os exercícios resolvidos da página 44, e vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 46, 1 e 2. 1 e 2. Eu vou estar deixando para vocês fazerem os exercícios 1 e 2. Caso vocês sintam dificuldade, vocês voltem nas videoaulas anteriores, abram o livro para poder estar fazendo esses exercícios, ok? Então vamos lá, vamos para o exercício. Pessoal, todo mundo pega o livro didático aí? Para quem não conhece
O livro é o Connect Live, Tópicos de Física 1, tá? Para quem está vendo esse vídeo no YouTube e quiser comprar, ele é da editora Saraiva, ok? Mas para os meus alunos que já têm o livro, abram na página 44, por favor. Vamos lá. Esse é o enunciado. Rodas gigantes de grandes dimensões vêm sendo construídas em vários países, como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Japão, China, Singapura, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Em Dubai está instalada a imensa Dubai EA, com cerca de 200 metros de diâmetro, um prédio de quase 70 andares. Ela tem a capacidade para aproximadamente 1.400 pessoas. O período de rotação desse monumental estrutura de aço é de 48 minutos. Pessoal, então basicamente nessa questão ela pede para a gente aplicar a fórmula, entendeu? E saber e descobrir os valores que se roda por metros por segundo, mas vamos ler o restante do enunciado para poder saber o que fazer. Com a roda gigante em funcionamento regular e adotando-se 3π, considere 2 ocupantes, A e B, instalado em gôndolas diametralmente opostas do dispositivo. Analise as proposições a seguir, classificando cada uma delas como verdadeira ou falsa. Então vamos lá, vamos para a alternativa resolução 1. Os ocupantes A e B descrevem em relação ao solo trajetórias circulares de raio igual a 100 metros, com velocidades opostas, de módulo 0,75 km por hora. Então vamos lá, como vocês podem ver aqui embaixo, vamos ver a resolução. A velocidade vai ser igual a 2π radiano dividido sobre o tempo. V vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 100 vezes 3,6. Vamos lembrar, pessoal, que esse 3,6 é a conversão de metros por segundo, ok? De metros por segundo em quilômetros por hora, ok? Sobre 48 vezes 60. Fez todo o cálculo e a gente chegou no resultado que V é igual a 0,75 km por hora. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Ok? Afirmativa 2 e 2. Como a distância entre os ocupantes A e B permanece constante, B está em repouso em relação a A. Então vamos lá, pessoal. Pegando o ponto como o referencial, como ponto, e até mesmo o exemplo do vídeo do início da aula, a afirmativa 2 fala da seguinte forma: como a distância entre os ocupantes A e B permanece constante, a distância permanece constante, então a velocidade é constante. B está em repouso em relação a A. B está em repouso, pessoal? Vamos pegar esse lápis aqui, ó. Essa ponta é A e a ponta com o grafite é B. Se a velocidade está constante, o ponto B está em repouso? Não. Não está em repouso, não. Repouso é se ele tivesse parado, mas ele está em movimento. Então, por isso, a afirmativa 2 é falsa. Ok? Afirmativa 3. O ocupante B
está em movimento circular e uniforme em relação ao ocupante A, tal que o raio da trajetória descrita é igual a 100 metros. Então vamos lá, pessoal, presta bem atenção. O ocupante B está em um movimento circular e uniforme em relação ao ocupante A. Só que o raio da trajetória da questão é de 200 metros. E a alternativa aqui descreve como 100. Então tá errado, porque se o raio da roda gigante é 200 metros, a trajetória é igual a 200 metros. Então a alternativa é falsa. Ok? Alternativa 4. A velocidade vetorial relativa do ocupante B em relação ao ocupante A tem módulo de 1,1 km por hora. Essa afirmativa, pessoal, ela vai ser verdadeira. Por quê? Deixa eu abrir aqui a página 45 com a resolução. Como vocês podem ver, a afirmativa 4, ela descreve da seguinte forma. Vetor, a velocidade de VBA, que é o do ponto A vezes o B, é igual ao ponto B menos o ponto A. Aí seguindo o exemplo, velocidade V por A é igual ao vetor B mais, aí a gente coloca ali entre parênteses para poder se multiplicar, como vai estar um sinal oposto, vezes o VA. Faz a multiplicação 1,5, ok? Somando o vetor VB com o oposto do vetor VA, obteremos um vetor resultante com módulo igual ao dobro do vetor VB, ou de VA, ok? Como vocês podem ver, a única coisa que a gente fez, cada um tem uma distância de 0,75 km por hora, como vocês podem ver aqui, ok? O que eu fiz? Eu peguei, ele quer saber o valor da velocidade V do ponto da pessoa, do ocupante B e do A. Então a gente vai adotar 0,75 para cada ocupante, multiplicar por 2, porque são 2 pessoas. Se fossem 3 pessoas, a gente multiplicaria por 3. Chegou no resultado, é isso aí. Então a alternativa 4, ela é verdadeira. Pessoal, vamos voltar aqui. Isso aqui agora eu quero ensinar para vocês um macete para vocês responderem as questões de forma mais rápida. Como vocês podem ver, de 1 a 5, a sequência correta de V ou F, qual que é? Vamos lá. A primeira alternativa é verdadeira. Então a gente vem aqui, ó, e risca todas as afirmativas que a primeira é falsa. Risca essa. Ok, riscou. Vamos lá. A segunda alternativa, ela é falsa. Então a gente vem aqui e risca todas as alternativas que marcam a segunda como verdadeira. Então a gente tem 2 opções. A terceira, pessoal, também é falsa, porque a gente sabe que o raio ele é de 200 metros. Então a gente vê aqui, ó, a terceira aqui está falando que é verdadeira, então a gente vem aqui e risca aqui. A única que sobra correta é a letra C. Então, pessoal, saber raciocinar a questão quando for essas de V e F pode te economizar tempo para poder responder as questões, ok? Pessoal, vou estar deixando para vocês de para casa os exercícios 1 e 2 do livro da página 46, ok? A aula de hoje fica por aqui. Um abraço, fiquem com Deus.
Caso tenha alguma dúvida, pode estar me mandando por e-mail, pode estar comentando nos vídeos, tá bom? Eu vou buscar responder a todos. Um abraço e fiquem com Deus.